A Shalom do Eterno, meus queridos irmãos, seja com todos vocês. A graça do nosso Deus também abençoe sua vida. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre a Trindade e eu quero responder aqui a um amigo nosso, um irmão meu, que disse que acredita na Trindade, mas que pediu para mim fazer um vídeo falando sobre a Trindade. O que é Trindade? Inclusive eu até fiz essa pergunta para ele e ele me disse qual era o seu conceito de Trindade. Vamos analisar a Trindade, em primeiro lugar, pelo que diz o dicionário, que é um dicionário escolar, o Aurélio Escolar, daqueles que existem em todas as secretarias das escolas, né, em muitas casas também. Na página 688, nós encontramos aqui nesta página a palavra Trindade. Então vamos ver o que é Trindade, segundo o conceito do dicionário. Não é? O que é a Trindade? Diz aqui, primeiro, na doutrina cristã, é o dogma da união de três pessoas distintas em um só Deus. Então, resumindo, o que é a Trindade? É a crença de que existe três pessoas distintas, ou seja, não é a mesma pessoa, são três pessoas que formam esse único Deus. Tá certo? Isso é Trindade. Se não houver essas três pessoas, então não é Trindade. Trindade é três. Então, na doutrina cristã é o dogma da união de três pessoas distintas em um só Deus. E, em segundo lugar, também diz aqui, divindade tríplice, é uma divindade tríplice nas religiões pagãs, ou seja, lá na antiguidade, muitas religiões que existiam nas nações antigas, acreditava-se em um Deus trino e um Deus que era formado por três pessoas. Então a gente vê que essa doutrina da Trindade, ela é uma doutrina pagã, já existente lá no passado, há muitos e muitos anos atrás, nas religiões pagãs. É uma crença das religiões pagãs, segundo o dicionário. E tem aqui número 3, é o grupo de três pessoas, ou três coisas análogas, três coisas iguais, três coisas não é que tem o mesmo fim. Então, irmãos, esse é o conceito de Trindade. Resumindo, no dicionário, o que é Trindade? Trindade é a doutrina cristã do dogma da união de três pessoas distintas em um só Deus. Mas o que a Bíblia nos fala sobre isso, meu querido irmão? Nós vamos ver aqui em Deuteronômio capítulo 6, nós vamos ver qual o conceito que a Bíblia nos traz sobre Deus. A gente não pode nem dizer assim qual o conceito que a Bíblia nos traz sobre Trindade. Por quê? Porque a doutrina da Trindade ela não faz parte da Bíblia. Nem tampouco essa palavra Trindade ela aparece na Bíblia. Então nós também vemos aqui que quando Deus se revelou ao povo de Israel, aos filhos de Israel, ele se revelou como um Deus único. Ou seja, o Deus ao qual Moisés e todos os filhos de Israel acreditavam era um Deus único, um Deus só. A religião que mantinha a crença monoteísta em um único Deus desde a antiguidade é a religião judaica, é o judaísmo que tem esse conceito de Deus. Mas por que o judaísmo chegou a esse conceito de que Deus ele é único, de que Deus ele é um só? Foi o próprio Deus que se revelou assim aos filhos de Israel. Capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 4. Se você acompanhar na sua Bíblia, você vai encontrar escrito dessa forma. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então aqui está dizendo que Deus ele é o único Senhor, ou seja, ele é único. Único significa que ele é um. Mas, irmãos, apesar desse texto estar escrito dessa forma em nossas Bíblias, nós encontramos ele em outras Bíblias de uma maneira mais correta. Exemplo, aqui na Bíblia Católica, essa Bíblia Católica é a Bíblia TEB, uma Bíblia Católica. Nós, lendo o mesmo texto de Deuteronômio capítulo 6, nós vamos ver aqui qual o sentido desse texto, né, que diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ou seja, ele é o único, só tem ele. Na Bíblia Católica diz, escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor que é um. Olha que interessante, meus queridos irmãos. Aqui está dizendo,
Escute, Israel, o Senhor nosso Deus, olha, Deus, quem é Deus? É o Senhor que é um. Ou seja, no dogma da Trindade, na doutrina da Trindade, diz que Deus é três, não é? A doutrina da Trindade é a doutrina que diz que existe três pessoas distintas que formam um único Deus, mas não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que o Senhor nosso Deus é o Senhor que é um, ou seja, Ele não é três, está vendo? Então é assim que diz as Escrituras Sagradas. Quero convidar também você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, no versículo 30. A gente vê aqui que a gente deu um salto muito grande. Por quê? Porque nós poderíamos usar outros textos também lá do Antigo Testamento. Então nós já pulamos, vamos dizer assim, essa era uma crença que era só lá do Antigo Testamento, que Deus era único, que Deus era um só. Nós pulamos agora para o Novo Testamento. Romanos capítulo 3, o verso 30, diz aqui, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o incircunciso e mediante a fé o incircunciso. Então veja bem, meus amados irmãos, o começo do texto. Visto que Deus é um só. Então, Deus ele é um só, meus amados irmãos. Essa história de que Deus ele é três, que Deus é formado por três pessoas, não é uma doutrina bíblica, não é uma doutrina verdadeira. Pelo contrário, o próprio dicionário já nos ensinava, nos ensina, quem tem um dicionário, que a Trindade é uma doutrina que existia nas religiões pagãs, de um Deus tríplice, ou seja, um Deus que é formado por três. Mas a palavra diz aqui, já no Novo Testamento, visto que Deus é um só. Ou seja, se Deus fosse uma trindade, estaria escrito assim, visto que Deus é trino, visto que Deus é três. Mas não existe isso na Bíblia, meus amados irmãos. Então vamos sair desse erro, vamos sair dessa doutrina pagã, dessa doutrina de pecado, a doutrina pagã, a doutrina falsa, que hoje infelizmente é ensinado nas religiões. Eu quero dizer para você que essa Bíblia que eu estou usando é a mesma Bíblia que você usa. E na sua Bíblia não existe essa crença, essa explicação de que Deus ele é três pessoas distintas que formam um só Deus. Você não vai encontrar isso nem na sua Bíblia. Então outro texto também, Gálatas, mais para frente um pouquinho, Gálatas capítulo 3, versículo 20. Olha, outro texto aqui, Gálatas 3, versículo 20. Que coisa linda, irmãos, é a gente, assim, de uma forma simples e fácil, encontrar a verdade na palavra do nosso Criador. Diz o versículo 20 do capítulo 3 de Gálatas, ora, o mediador não é de um. Quem é o mediador? É Yahushua HaMashiach, é o Messias. Ora, o mediador não é de um, ele não é só de um, diz, mas Deus é um. Está vendo? Acompanhe na sua Bíblia, pesquise e veja. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Ou seja, Deus ele não é três. Então aqui deixa por terra totalmente essa doutrina infeliz, uma doutrina mentirosa, uma doutrina de engano para as pessoas. Porque Deus, irmãos, não é três. Não existe três deuses. Não existe três pessoas para formar o Criador, para formar Deus. Deus ele é único, Deus ele é um e Deus, só ele é Deus. Amém? Tiago capítulo 2, agora lá pertinho de Apocalipse, Tiago capítulo 2. O verso 19, meus queridos. Tiago 2, 19, diz aqui, crês tu que Deus é um só? Tem Bíblia que diz, crês tu que existe um só Deus? Um só Deus? E aqui diz, crês tu que Deus ele é um só? Deus ele não é três. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então, os demônios sabem que existe só um Deus. Os demônios sabem que não existe ninguém mais poderoso que ele. Os demônios sabem que existe só um Elohim, só um Altíssimo, só um Todo-Poderoso. E eles tremem por isso. E aqui a Bíblia diz, crês tu que Deus é um só?
fazes bem. Então Deus não é três, meus queridos irmãos. Quando a gente deixa de crer nessa doutrina falsa que tem sido ensinado por tanto tempo às pessoas, de que existe um Deus trino, então, meus queridos irmãos, nós fazemos bem quando deixamos de crer. A Bíblia diz, crês tu que Deus é um só, fazes bem. Então vamos sair desse engano, vamos sair desse erro. Não é querendo falar mal da religião e nem da sua maneira de pensar, mas é aquilo que a palavra de Deus nos diz. E para nós concluir, vamos ver João capítulo 17, o que é que ensinava o nosso mestre, né, o nosso Salvador, o que é que ele ensinava? João capítulo 17, verso 3. Qual era a crença do Messias? O que é que ele ensinava? Vamos dizer assim nessa leitura no português, o que é que Jesus ensinava? Em sua oração ele diz assim, no títulozinho lá em cima diz a oração sacerdotal, intercessória sacerdotal de Jesus, né? Verso 3, e a vida eterna é esta. Irmãos, agora vocês imaginem, assim, sua mente, criem essa imagem de um mestre orando, dizendo assim, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha aí, tá vendo? Então ele está orando agora ao Pai, o Salvador está orando ao nosso Deus, e ele diz, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus. Quando diz único é porque ele é um, não existe outro. E tem Bíblia que diz assim, que te conheçam a ti só. Talvez a sua Bíblia seja uma dessas, que diz, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro. Amém? E a Jesus Cristo a quem enviaste, e a Yahushua HaMashiach a quem enviaste. Então nós vemos aqui dois, mas vemos aqui um só Deus, que a vida eterna é essa, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. Então Deus é um. E a Jesus Cristo, outra pessoa, que não é Deus, mas que é o Filho de Deus, que o Pai enviou ao mundo para salvar cada um de nós. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe vocês, possamos crescer no conhecimento de Deus, possamos orar a Deus para que Ele tire de nós as escamas dos nossos olhos, que a gente possa enxergar e ver a cada dia essa verdade maravilhosa e tantas outras que Deus quer nos revelar. Então, que o Eterno lhe abençoe. Meu amado irmão que me pediu para mim fazer esse vídeo sobre o que é Trindade, né? Como a gente crê a respeito de Deus, então que você também seja alcançado e abençoado por essa verdade. Deus abençoe a todos, até o próximo estudo.